Esses momentos representam o movimento do pensamento do autor. Esse movimento do pensamento dele foi gerando teses que ele defende. Só que essas teses, se é um resultado desse movimento aqui do pensamento, elas têm que ser produzidas e sustentadas por alguma coisa. Elas são produzidas e sustentadas por conceitos e por argumentos. Então, quando eu falo em tempo histórico e tempo lógico, o tempo histórico é o contexto. O tempo lógico é a ordem das razões. Ou seja, o que interessa é o movimento interno do pensamento dele. Então, a maneira como ele foi raciocinando e pensando, a partir de determinados pressupostos, né? Então, esse movimento, o cara está lá está pensando um problema, ele pensa esse problema a partir de determinados pressupostos, vai elaborando determinados conceitos, aí ele usa argumentos para sustentar esses conceitos e ele chega à conclusão de determinadas teses. Então veja que essa ideia de que é um sistema fechado, né? É uma estrutura de pensamento de sistema fechado. Na cabeça do cara. Sim, entendeu? Ou seja, tanto que quando eu pergunto, mas essa tese é verdadeira? Aí imagina que eu tenho uma outra estrutura aqui. É um outro autor, uma outra estrutura e fez tudo a mesma coisa, só que diferente. Mas quem está com a verdade? Aí para um estruturalista essa pergunta não tem sentido, entendeu? Porque essa tese, elas foram geradas dentro desse sistema. Então, eu só posso dizer se ela é verdadeira ou falsa a partir da lógica interna. Então, no fundo, verdade vira só coerência interna do sistema. Ou seja, o cara partiu de determinado pressuposto. Se a conclusão que ele chegou, se a tese que ele chegou concorda com os pressupostos, se tem coerência interna, é verdadeiro. Se não tem, aí... seja uma mentira, pode ser verdadeiro. Sim. Dentro dessa lógica. Exato. Porque o que interessa é o movimento interno do pensamento dele. Acabou. Por isso que não dá para comparar uma filosofia com outra filosofia, segundo isso daqui. Eu não posso comparar. Entendeu? Ou seja, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, que é óbvio que isso leva a um certo tipo de relativismo. Mas o tempo lógico leva em conta isso, que eu não posso comparar. Exato. Porque o tempo lógico é a lógica interna do pensamento do autor. O tempo lógico é o movimento interno. A verdade é a coerência. Não qualquer doido. Que seja a verdade. Oi? Cada um chega à sua verdade. Dentro coerente, se seja um doido. Não é que cada um chega à sua verdade. É verdade aqui. Essa tese, a pergunta é: essa tese ela é verdadeira ou é falsa? Ela será considerada verdadeira se o sistema que a gerou tiver coerência interna. Se ele tiver coerência interna, ela é verdadeira nesse sentido. Mas a outra diz o contrário e também pode ser verdadeira? Sim, se tiver coerência interna. No fundo, é óbvio que ele está dizendo o quê? A concepção tradicional e clássica de verdade, entendeu? De adequação que é a realidade, para ele não tem sentido, evidentemente. Ele chuta isso. Né? Ora, o que isso tem a ver com o que eu estou dizendo com Descartes? Quando você estuda o pensamento cartesiano, e essa coisa de que eu tenho que buscar a ordem das razões, entendeu? A sequência das ideias, a articulação, o momento lógico de produção das teses e ideias, Descartes tem tudo isso. Então, ao estudar Descartes, para quem está com a cabeça toda bagunçada, ajuda a estruturar metodologicamente a cabeça. Entendeu? Ajuda a aprender a ler um texto, como que se lê um texto de filosofia, filosoficamente. Entendeu? E por aí vai. Então, aí você tem que pegar a obra dele, texto dele, ler a obra. Então, no fundo, o que acontece? Estudar Descartes ou o texto Descartes é um pretexto. Então, não é que eles concordam com o pensamento dele. Eles usam o texto dele, o pensamento dele, para educar a sua cabeça, é isso.
para te ensinar a ler de maneira rigorosa um texto de filosofia e para você aprender a pensar de maneira estruturada. Para você conseguir teses dentro dos pressupostos. Isso, para você aprender que tem pressupostos, que é a partir deles que você pensa. Quando você está pensando, você pensa a partir de, porque ninguém pensa a partir de nada. Então, se pensa, pensa a partir de. Esse a partir de quer dizer que você pensa sempre a partir de determinados pressupostos. Está ali na base. O pensar a partir de determinados pressupostos gera conceitos, gera ideias que precisam ser demonstradas e justificadas. Então gera a necessidade de produzir argumentos. E esse jogo todo vai produzir teses, que são verdadeiras na medida em que elas forem frutos coerentes dos pressupostos do raciocínio que foi feito. Então, para eles pensar é isso, filosofar é isso. E não dá para comparar um sistema com o outro, por quê? Porque partem de pressupostos diferentes. Então, assim, eu concordo que metodologicamente isso é maravilhoso. Metodologicamente isso te ensina a pensar, te dá rigor, tanto na leitura de texto, quanto no rigor no pensamento. Né? Dá mesmo. Isso eu estou falando que eu sou fruto disso. Fui adestrado nisso daí, desde os 19 anos de idade. Agora, qual é o problema? O problema é quando você reduz a filosofia a isso, entendeu? Quando você diz que estudar filosofia ou fazer filosofia é só isso daqui. Aí eu aprendi a perceber o tempo lógico, entendeu? Eu aprendi a ver a coerência interna, eu aprendi a ver a estrutura, a filosofia é só isso. Não, não é só isso.